do pessoal. Juliano, obrigado aí por sua participação. Então, eu queria saber quais são essas medidas que vocês estão tomando em relação a Damares. Boa noite, Nassif. Prazer estar com vocês de novo aqui na GGN. Bom, a situação da Damares é uma situação complicada. Ela tem uma série de denúncias contra si, né? Algumas delas envolvendo a sua ação, o seu exercício como secretária dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Ela tem denúncia de fake news, que, aliás, deveria ser julgada pela primeira instância, porque ela não era nem ministra mais e ainda não era senadora, então ela estava num limbo. Essa denúncia tinha que ser analisada pelo Ministério Público da primeira instância lá em Brasília. E agora, como senadora, né, nós estamos defendendo que ela responda no Conselho de Ética do Senado Federal. Porque só tem uma forma, Nassif, de ter um julgamento político. A justiça tem que julgar os crimes da Damares. Aí ela vai ser denunciada no STF, certamente, já foi, né, quando era ministra. Tem uma série de acusações contra ela. Mas para ela perder o mandato, tem duas formas. Ou o STF instala um processo criminal contra ela, porque ela tem prerrogativa de foro. E veja, o STF não tem feito isso, Nassif, com exceção do Daniel Silveira. Em geral, o que o Supremo Tribunal Federal tem feito é deixar para que o próprio Legislativo julgue, para que se faça um julgamento político no Conselho de Ética da Câmara e do Senado. Não há, recentemente, casos, por exemplo, de processos no STF envolvendo senadores que tenham ido às últimas consequências, tá? Faz tempo, desde a Lava Jato, que nós não temos isso. Então, tem que ter um julgamento político. E o julgamento político, quem faz é o Conselho de Ética da Câmara e do Senado. São dois conselhos de ética separados. O que nós estamos defendendo é que o Conselho de Ética do Senado abra uma investigação para analisar se houve quebra de decoro da Damares como agente público que era na condição de secretária dos Direitos Humanos. E olha, essa semana saiu, Nassif, um relatório do próprio Ministério dos Direitos Humanos, agora comandado pelo nosso amigo Silvio Almeida, que mostra, que revela para o Brasil todos os atos e omissões da Damares como secretária dos Direitos Humanos lá na terra indígena Yanomami. Desde proibir a instalação de hospitais de campanha para tratar da desnutrição infantil, que já era grave um ano atrás, até facilitar o acesso de garimpeiros à terra indígena Yanomami, dificultar também, facilitar a entrada de pessoas vinculadas a igrejas, a comunidades terapêuticas, ou seja, um horror, Nassif, um horror. Agora, tem que ter pressão, tá? Porque, para deixar claro aqui, também, para não criar falsas expectativas, falsas ilusões, o Conselho de Ética do Senado, diferente da Câmara, porque na Câmara tem um prazo para instalar os procedimentos de investigação, tá? Mesmo que vá ser arquivado depois do Conselho de Ética, tem que instalar a investigação contra o deputado, mesmo que isso depois não dê em nada, como na maioria dos casos não dá. No Senado, não. No Senado é o presidente que decide quando e como instala a investigação. O presidente do Conselho de Ética. Então, nós temos um caso, por exemplo, Nassif, em que o PSOL pediu a investigação do Flávio Bolsonaro, rei das rachadinhas no Rio de Janeiro, com provas abundantes do Ministério Público de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, formação de quadrilha, e até hoje o presidente do Conselho de Ética, que já nem é mais o presidente, vai ser eleito um novo presidente agora, até hoje ele não foi investigado, o Flávio Bolsonaro, já está indo para a segunda metade do seu mandato como senador e não foi investigado. Isso pode acontecer com a Damares também, se não houver uma pressão da sociedade, da opinião pública, para que ela seja investigada. Juliano, hoje nós vimos aí no Twitter, aí passou aí um deputado bolsonarista, aí um bigodudo aí, desafiando o Flávio Dino, dizendo que vai andar armado. Entraram deputados aí sem nenhum verniz, né? Eles não seguem regras mínimas aí de relacionamento social e tudo. Você acredita que esse pessoal vai dançar aí ou o corporativismo da Câmara também vai impedir? Nassif, a gente entrou também, tá? Bom você ter falado sobre isso, porque a gente também entrou na semana passada, o pessoal pedindo que todos os deputados bolsonaristas que tenham incentivado os atos democráticos de 8 de janeiro também sejam cassados. Nós entramos, sei lá, com 8, 10 representações no Conselho de Ética. A gente já começou infernizando, azucrinando esses bolsonaristas aí, porque eles não podem ter sossego, eles não podem achar que vão falar o que quiserem, que vão
defender os absurdos que defendem e que vão estar permanentemente protegidos pelo manto da imunidade parlamentar. Por uma razão simples, porque a imunidade parlamentar não alcança crimes comuns. Se você for racista, isso é crime. Se você for homofóbico, isso é crime. Se você incentivar atos contra a democracia, isso é crime. Isso não é opinião. Opinião é outra coisa, Nassif. Opinião é se eu acho que é bom ter autonomia do Banco Central ou não. Ninguém vai ser caçado por isso. Claro. Posso dizer que o Nassif não é um bom jornalista, que, aliás, seria uma grande injustiça. Que o Juliano é um péssimo dirigente partidário, outra grande injustiça. Agora, ninguém vai ser caçado por isso. Mas você não pode ser racista na tribuna, você não pode incentivar atos antidemocráticos. Então, nós estamos entrando no Conselho de Ética também, tá? Para investigação desses deputados. A diferença é que na Câmara, ao contrário do Senado, esses processos vão ser instalados. Vai ser escolhido um relator, eles vão ter que se defender. Agora, qual que é o problema, Nassif? O problema é que a frente pró-Lira que se formou com os partidos do governo e com os partidos da oposição também inclui PL, também inclui bolsonarismo. Então, o bolsonarismo também apoiou Lira. E isso pode criar uma barreira de proteção aí para que o corporativismo da Câmara fale mais alto, como você disse. E aí o problema qual é? É que fica tudo nas mãos do Supremo Tribunal Federal, porque deputado federal só pode ser julgado pelo STF. E aí nós vamos ter que torcer para que o STF continue, mantenha essa toada de julgamento, né, dos deputados estaduais ou federais que tenham se envolvido na promoção dos atos antidemocráticos. Agora, o STF vai também olhar com atenção provocações, ameaças como essas desse deputado que você mencionou, aí é pagar para ver, esperar. Juliano, essa questão, desde que começaram as federações partidárias, tem uma movimentação, os partidos estão em permanente movimentação para um novo desenho político. Como que está caminhando isso aí? E vocês, especificamente, como é que estão caminhando em relação a isso? Nassif, eu acho que as federações foram uma coisa importante, sabe? Ajudaram os partidos ideológicos que têm pouca tração eleitoral, como o caso da Rede, do PCdoB e do PV, né? Foi importante para esses partidos. O pessoal, felizmente, passou a cláusula de barreira mais uma vez com relativa tranquilidade, né? Mas foi importante para esses partidos, né? E forçou, no bom sentido da palavra, processo de entendimento também entre partidos que são parecidos, que têm ideias parecidas, mas que pela dinâmica eleitoral brasileira, pelo jeito que a eleição se organiza no Brasil, às vezes tem que concorrer mais com o partido aliado de esquerda do que com o partido de direita, né? Para disputar um certo nicho ideológico e tal. Então, eu acho que as federações, sem retomarem aquela bagunça que eram as coligações proporcionais, você lembra, né? Você votava no candidato do PP, elegia um do PCdoB, votava no candidato do PT, elegia um do MDB, porque as alianças elas não tinham nenhum critério, as alianças para deputado federal, estadual, vereador. Então, a gente não é a favor de voltar para aquele modelo. As federações organizam isso, porque elas fazem com que partidos com mais identidade política sigam juntos por 4 anos. Então, as federações acho que foram uma coisa positiva. Eu não tenho visto muito ainda nos partidos, especialmente nos partidos menores que tiveram que se federar, até por uma questão de sobrevivência, grandes debates sobre fusões ou sobre qualquer outro tipo de arranjo. Tá? Teve uma ação do PTB, do Roberto Jefferson, que exige que o STF faça um entendimento sobre a lei das federações que exige quase que uma fusão. Eu acho que essa tese não vai prosperar no STF. E eu sei que da Rede de Sustentabilidade, que está federada conosco, do PSOL, tem um debate sendo iniciado, eles vão ter congresso desse ano também, tem um debate sendo iniciado sobre o que o projeto da Rede hoje representa, qual é a sua vitalidade, como é que vai andar. A Rede elegeu só um deputado, aliás, 2 deputados federais nessa eleição, né? O Túlio Gadelha lá em Pernambuco e a Marina Silva aqui em São Paulo. Como a Marina se tornou ministra, hoje a Rede tem só um deputado na Câmara Federal e um senador lá no Senado, que é o Randolfo Rodrigues. Então, eu acho que é legítimo, com tantas dificuldades eleitorais, que o partido faça um debate, né? Eu não vou julgar aqui a Rede de estar refletindo sobre o seu próprio futuro. Acho que todos os partidos têm que fazer isso permanentemente. Mas ainda não, isso não virou para o pessoal ainda uma questão, né? Embora, obviamente, nós estamos abertos a discutir com a Rede, ou com qualquer partido do nosso campo, entendimentos, né? Não vou falar de fusão, porque isso não está no horizonte do pessoal hoje, com nenhum partido, mas estamos sempre abertos a discutir o futuro da esquerda, porque ninguém tem
todas as saídas necessárias para superar a crise que o país vive. Então, nós vamos ter que seguir conversando por muito tempo, vamos ter que seguir nos entendendo por muito tempo para superar esse legado trágico aí que você estava mencionando agora há pouco, privatização da Eletrobras e outras medidas nefastas para o país que vão ter que ser enfrentadas, né? Agora, é impressionante como que transformaram tudo isso em esquerda-direita, né? Quando você pega a privatização da Eletrobras, é uma questão de segurança nacional. Qualquer país racional, qualquer governo racional saberia que você não pode deixar nas mãos ainda de pessoas com esse nível aí da 3G. Mas, Juliano, muito obrigado aqui por sua participação aí. E um bom fim de semana para você aí. Obrigado, Nassif. Prazer revê-lo. Sempre às ordens. Bom fim de semana.